Você sabe o porquê que a rejeição, o abandono, a perda afetiva, ela traz para você, falta de concentração e perca de foco? E muitas vezes, o que você mais ouve quando você está num término? Vai cuidar de você, vai ficar bonita, vai estudar, vai trabalhar. E naquele exato momento, nem para estudar você consegue, nem para trabalhar você consegue. Por quê? Porque quando você passa por uma dor, né, muito profunda em que você é rejeitado, né, isso tem um fator emocional e isso tem um fator espiritual. E quando a gente está falando de fator emocional, a gente está falando que você não vai conseguir trabalhar, por isso que muitas pessoas quando terminam um relacionamento, elas precisam, né, tirar férias, tem pessoas que não conseguem nem trabalhar, elas não conseguem se concentrar, porque é algo acionado que você está em dor. E a rejeição, ela causa essa falta de concentração. Você está sendo rejeitado por alguém, se alguém não te quer. E por isso que lá dentro do teu emocional, né? Lá dentro, o que acontece? Você quer muito, porque você foi rejeitado. E no fator espiritual, o que acontece com a rejeição? Quando você já passou ao longo dos seus anos ou da sua infância, eu não sei qual é o seu histórico de vida, mas, por exemplo, que você teve um lar disfuncional, um pai que te rejeitou, um abandono afetivo, não teve uma figura paterna. Por que geralmente essa pessoa ela repete o comportamento e o ciclo na fase adulta? E geralmente ele faz com a esposa o que o pai fez com a mãe. Porque a rejeição, ela causa isso. E qual é o buraco espiritual? Quando essa pessoa encontra Cristo, ou se de repente ela, no caminho, ela começa a conhecer o poder de Deus, ela começa a ver Deus somente como alguém que está no céu, ela está na terra, ela não consegue receber essa paternidade. Por isso que, gente, a paternidade, ela é um fator fantástico, que se você receber o Senhor Jesus como teu Abba Pai, como teu Pai, receber essa paternidade, você vai ser curado da rejeição, você vai ser curado da orfandade. Porque a orfandade, ela causa rejeição, ela causa inúmeros diagnósticos, por exemplo. Talvez você tenha um déficit de atenção. Talvez você é uma pessoa que não consegue se concentrar em nada. Tudo que você coloca a mão, você não termina. Provavelmente, a falta dessa paternidade faz você não conseguir estar no lugar que você deveria. E por que que eu tô gravando esse vídeo para vocês? Para compartilhar com vocês, né? Aproveitando que eu tô na madruga aqui gravando os vídeos, sobre isso, né? Porque talvez você precisa entender quem você é. E essa construção ou essa reconstrução, ela vai requer paciência, vai requer muitas vezes paciência. E às vezes, quando nós somos rejeitados, observa uma mulher quando ela é rejeitada numa gestação, gente, ela transfere a rejeição para a criança. Ela foi traída. E aí ela começa a rejeitar aquela criança no ventre. Ela começa a culpar a criança pelo abandono do pai. Aí muitas vezes, quando essa criança nasce, ela já tem esse espírito de rejeição. E aí o que acontece com essa criança? Ela começa a ter comportamentos de uma criança rejeitada, complexo de inferioridade. Ela não se acha uma pessoa, uma criança inteligente. Aí você começa a perceber as falas. Eu quero morrer, eu não sou feliz. E isso tudo é onde? Lá na gestação. Aí aquela gestação que foi no meio de conflito, no meio de dor, no meio de uma rejeição, a pessoa ela começa o fato do homem não ter sido marido, ela não ter sido um pai, ela começa a transferir. Ou ela bate muito na criança, ela grita muito, ela faz escândalo. E aí eu quero dizer para você nesse vídeo que você precisa dessa cura sobre a tua vida. Que você precisa entender o processo que você está vivendo hoje. Talvez hoje você tenha que parar no meio do caminho para você conseguir entender quem você é. Eu trabalho muito isso nas terapias e eu falo muito sobre isso. Se você não sabe quem você é, de onde você veio, qual é o seu propósito de vida, dificilmente você vai conseguir romper isso.
E aí você não vai ter concentração em nada. Você vai prestar um concurso, você não vai conseguir se concentrar para poder ler. Gente, eu sou um milagre. Se eu te falar, ao longo da minha adolescência, tudo que eu começava eu não terminava. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Começava uma aula de violão, quando vinha as dificuldades eu parava. Eu comecei um supletivo, no meio do caminho eu parei. Eu comecei na época uma faculdade, na época, o meu sonho, gente, era ser juíza, e fui para a faculdade de Direito, no meio do caminho parei. E aí eu comecei a buscar esse lugar, e eu pude entender que estava lá na minha infância, no abandono do meu pai, na liberação do perdão que eu não tinha dado, que eu precisava. E aí eu comecei a perceber que foi tudo que eu passei durante a minha gestação. E aí eu comecei a perceber que a minha concentração era fraca, que não era simplesmente uma questão cognitiva, tinha um fator emocional, tinha um fator espiritual. Então, se você hoje está passando por algo difícil na sua vida, não se cobre tanto. Na verdade, melhor ainda, não se cobre, né? Não fique querendo ter concentração. E uma das coisas, gente, que eu errei, que eu falo que é um erro, na verdade, eu gastei dinheiro à toa na época. Eu estava passando por um momento muito difícil, aí eu ouvia muitos conselhos na época, e uma pessoa na época falou pra mim assim, vai ocupar seu tempo. Eu fui tirar minha carteira de motorista. Gente, fiquei 2 anos para tirar a carteira de motorista e eu não passava de jeito nenhum. Fazia prova extra, fazia aulas extras. Sei que eu gastei na época, gente, uns 5 mil reais e eu não consegui passar. Eu reprovava sempre no mesmo lugar. E aí, até que depois, na época, me encaminharam com um psicólogo. Só que não era a época de eu tirar minha carteira. Eu não estava bem psicologicamente para dirigir num trânsito. Eu estava passando por um momento muito difícil. Estava amamentando um bebê que não dormia, um bebê que trocava a noite pelo dia. Então eu dormia 2 horas por noite e passava a maior parte do tempo acordada com o bebê no colo. Então, entenda o tempo e o processo. E todo o processo de rejeição, ele traz algumas consequências que, se você não buscar essa cura, você vai ficar lá atrás, né, acreditando que a sua história é aquilo ali que você viveu. Não, Deus tem cura para você. E você precisa encontrar esse lugar de paternidade, que foi o que aconteceu comigo. Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei o Senhor, eu encontrei Jesus numa forma que eu falei, eu tenho um pai. De sentar na beira de uma cama e conversar, de ter um estilo de vida com o meu pai. Não é alguém que está no céu e eu estou aqui na terra, é alguém que eu tenho um relacionamento, alguém que sabe o que eu penso, o que eu sinto, né? Que lá em Salmo 139, Salmo 119, 139, você vai ler e você vai receber o que o Senhor tem para você naquele lugar. Então eu quero deixar para vocês aqui, não olhe para a sua situação hoje acreditando que você é a única pessoa rejeitada. Não, Deus tem cura para você. Lembra da história de Lodebar, de Mefibosete, né, que ele era coxo, uma história de rejeição e no final o rei chama e honra ele. Então Deus tem honra para você, Deus tem um lugar de cura para você, né? Pode ter certeza que você não está assistindo esse vídeo à toa. Existe um lugar que Deus quer te colocar, até para você poder aprender a ser um homem, aprender a ser pai. E se você, mulher que está me assistindo aqui nesse vídeo, precisa dessa cura, não transfira as suas dores para os seus filhos, né? E receba a paternidade de Deus e declare essa paternidade de Deus sobre os filhos de vocês. Eles não são órfãos. Ainda que o pai biológico não seja presente, eles precisam ser declarado e esse pertencimento. Deus abençoe vocês. Até os próximos vídeos.